E quais exames detectam a APLV? Quais exames fecham o diagnóstico da APLV, alergia ao leite de vaca e alergia a outros alimentos? Gente, eu recebo tanto essa pergunta, né? É sempre uma dúvida tão frequente que a gente tem. Então, sejam todos muito bem-vindos por aqui. Para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar aqui rapidinho. Eu sou Juliana Maia, eu sou nutricionista há 14 anos e eu sou mãe de uma criança que teve o diagnóstico de APLV, alergia ao leite de vaca, aos 12 dias de vida, e depois nós fomos descobrindo algumas outras alergias alimentares aí nessa jornada da mãe APLV. Né? Descobrimos alergia à soja, na introdução alimentar descobrimos também alergia à carne de porco, ao chocolate, e já tivemos a vitória aí, chegamos à tolerância à alergia da soja com 9 meses, do leite de vaca com 1 ano e 2 meses, da carne de porco em torno de 2 aninhos de idade, e estamos quase vencendo a alergia ao chocolate. O chocolate só foi introduzido depois de 2 anos de idade no João Arthur, né? Filho de Nutri, açúcar só depois dos 2 anos que foi liberado, e aí nós descobrimos essa última alergia que o João apresentou, e ele já tolera uma certa quantidade de tempos, em tempos eu faço um teste por aqui, que chama TPO, mas estamos evoluindo muito bem, mas perto do pesadelo que eu passei com meu filho, meu primeiro filho, meu filho tão amado e esperado, né? Eu, como mãe de primeira viagem, por mais que a gente escute das dificuldades da maternidade, enfim, a gente ainda tem, né, gente, um cenário aí bem encantado da maternidade, achando que vão ser mais flores do que espinhos, e acredito que com algumas famílias realmente seja, mas aqui em casa não foi, eu não sei como é que está sendo aí para vocês, né, mas para mim foi muito difícil, muito difícil. Então, gente, duas questões aí dentro dos exames. Eu tenho pacientes, né? É bom falar assim, eu tenho pacientes para vocês verem que é fato, é real. Eu tenho pacientes que no exame de sangue eles têm uma IgE aumentada para um alimento. Então, vou dar um exemplo aqui: tem uma IgE aumentada para o trigo, mas quando comem o trigo, não fazem reação alérgica para o trigo, né? Não tem qualquer sintoma, nem de pele, nem gastrointestinal, nem respiratório, nada, 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 nada. Até porque IgE aumentada, a gente esperaria o quê? Angioedema e urticária, né? Mas não tem qualquer sintoma. Então, aquela criança, ela produz a arma, mas a arma não atira, vamos dizer assim. Então, ela é sensibilizada ao alimento, mas ela não é alérgica. Para ser considerada alérgica, toda vez que a criança tem um contato com aquela substância, né, a criança tem que apresentar os sintomas. Então, isso é alergia. Não adianta dar positivo no exame e no contato não ter sintomas, tá bom? Então, isso é importante entender. De um outro aspecto, eu tenho crianças que toda vez que tem contato ali com leite de vaca, faz placa vermelha, e quando faz o exame de IgE, seja o prick teste, seja o exame de sangue, o rastro monocap, não dá IgE alterada nem para o leite, para nenhuma das proteínas do leite. Acontece, é mais raro, mas acontece. Então, por isso que os exames, eles não fecham o diagnóstico, né? O que vai fechar, então, o diagnóstico para a PLV? É a história clínica do paciente. Então, o que está acontecendo, né? Tá aí via leite materno, é uma criança que está tomando fórmula, teve a primeira reação quando teve o primeiro contato com a fórmula, uma criança que teve a primeira reação quando começou a introdução alimentar, né? Então, o médico vai avaliar isso, e quem fecha o diagnóstico é o médico. Os especialistas, né? Claro que o pediatra também, temos excelentes pediatras que conhecem sobre alergia alimentar e são capacitados para isso, mas nós temos os médicos especialistas, né? Nos sintomas gastrointestinais, gastropediatra, e sintomas de pele e respiratórios, o alergista seria o profissional especializado, tá? Para fechar esse diagnóstico. Então, neste caso, né, então tem criança que tem o exame negativo e faz sintoma, e tem criança que tem o exame positivo e não faz sintoma. Então, o exame não fecha, o que vai fechar é a história clínica, o que aconteceu, o médico vai escutar com muita atenção ali, já vai, né, fazendo as conexões, as sinapses ali, identificando os pontos de perigo, ou enfim, o que ele já está achando ali que pode ser ou não alergia, e
pode ou não pedir exame, dependendo do sintoma, já expliquei aqui para quais crianças vai se pedir um exame que pode auxiliar ou não, também, no fechamento do diagnóstico. E o TPO, teste de provocação oral, é o teste ouro para o fechamento do diagnóstico, né? Eu vou falar muito sobre isso durante o workshop. É ele que efetivamente vai fechar, vou explicar como ele funciona, enfim, né? Então, quando a criança o médico tem alguma dúvida, principalmente no caso de sintomas mais tardios, né? Porque no caso do sintoma já imediato, o sintoma vai ser em 2 horas. A criança vai ter contato ou vai ter reação. Se teve uma reprodutibilidade, que inclusive é uma característica da alergia, né? Toda vez que tem um contato, tem um sintoma. Ah, teve uma vez que teve contato com leite e deu isso, mas a outra vez não deu nada. Opa! Então talvez não seja alergia ao leite, né? Porque a alergia não funciona dessa forma. É toda vez que tem um contato, na medida que a criança ainda está alérgica, toda vez que tem um contato tem sintoma. Então, o médico vai avaliar isso. Mas nas crianças, principalmente que têm sintomas mais tardios, fica uma dúvida, né? Será que foi um alimento? Será que está acontecendo alguma coisa? Então, geralmente, o médico pede mesmo, né, esse TPO, teste de provocação oral, que nada mais é, né, do que um teste que não tem custo, super barato, consiste em fazer a dieta e os cuidados do dia a dia por 30 a 45 dias, observar se os sintomas melhoram. E aí depois, dependendo ali, né, do tipo de alérgico, a cautela que o médico vai ter que ter, porque algumas crianças só vai poder ser reintroduzido esse leite na vida dela, seja via leite materno, seja via fórmula, seja alimento, com a presença do médico, quando ela fizer algum sintoma ali que tem um risco de vida para a criança. Em alguns casos, o médico vai liberar esse TPO, a segunda fase do TPO, na verdade, do fechamento do diagnóstico, essa reintrodução do leite de vaca ali na vida da criança, seja dieta materna, seja voltando a fórmula para uma fórmula com a proteína inteira, normal ali do leite de vaca, seja introduzindo alimentos, né, na dieta da criança, em casa, quando o sintoma é tardio, né, não vai adiantar ficar esperando ali 2 horas, porque a criança não faz esse tipo de sintoma, então vai ter que introduzir em casa e aguardar também. E geralmente esses sintomas mais tardios, eles não têm grande risco para a criança de vida, exceto o sintoma de FPAS. Eu vou fazer aula de FPAS aqui para vocês também, então colhem por aqui, vai ser semana que vem, tá? Até recebi directs a respeito disso, já está programada a aula de FPAS para vocês. E aí, pessoal, nesse sentido, né, tem outros exames também que sempre geram muita dúvida. Então, na parte dos exames de sangue prick-teste, eu expliquei aqui. Então, IgE não mediado não adianta, não vai aparecer, não faz. IgE mediado faz, mas o médico tem que avaliar, né, dentro, ali num conjunto com história clínica, exame e TPO, mas tem alguns outros tipos de exame, que são os exames de fezes, que eu vejo aí bastante solicitação, né, muitas dúvidas em relação aos exames de fezes, se eles devem ser pedidos, não devem, como fazer a leitura. Tem exame de fezes que vem positivo ali, a criança está super bem, e vem o exame, desestrutura a família toda, a mãe pira na batatinha, e não precisa, né? Exame de fezes para criança, a PLV, não tem necessidade. É lógico que o médico pode pedir um exame de fezes caso ele suspeite de alguma outra doença, algum outro comprometimento, né, que possa estar levando ali aquele quadro, então ele vai fazer um diagnóstico diferencial. Ele vai, às vezes, excluir uma hipótese diagnóstica. Mas, para um caso que está levando muito ali a entender que é a PLV, para diagnosticar a PLV não precisa de exame, tá? E nenhum exame de fezes. Quais exames de fezes são os mais comuns, né? O mais comum, sucesso de audiência aí, é o exame de sangue oculto, e é o que menos deve ser feito, né? Anotem isso, né? Não percam seu tempo, seu dinheiro com esse exame de sangue oculto. Por quê? Porque o exame de sangue oculto, gente, ele dá muito falso positivo. Só para vocês terem uma ideia, fizeram um estudo vou colocar um número redondo aqui para ficar mais fácil da gente entender, né? Fizeram um estudo ali com 100 crianças. 100 crianças saudáveis que não tinham qualquer sintoma que pudesse estar ligado à alergia ao leite de vaca. Essas crianças faziam uso de fórmula infantil,
e fizeram um exame de sangue oculto nessas 100 crianças que não tinham qualquer sintoma de doença, muito menos nenhum sintoma ligado à alergia a alimentos e estavam em uso de fórmula. O que aconteceu? 50 crianças, ou seja, metade das crianças, 50%, deram positivo para sangue oculto nas fezes. Sangue oculto pode aparecer nas fezes das crianças por N motivos, inclusive o uso de fórmula de leite de vaca, né, a gente sabe que causa ali microhemorragias. Não vai dar um sangue visível quando a criança não é a PLV, não vai dar um sangramento visível, mas pode causar microhemorragias que podem aparecer no exame de sangue oculto. Né, algumas outras microlesões do trato gastrointestinal, às vezes uma fissura mamária, né, então a mãe está ali com uma fissura no bico do seio, a criança está em aleitamento, esse sangue deglutido pode aparecer, sangramentos gengivais, né, nascimento do dente, enfim, tantas coisas podem dar positivo que para a PLV esse exame mais deixa a mãe louca do que ajuda qualquer coisa. O exame de sangue nas fezes, gente, tá aqui, ó, tá aqui. Vocês vão conseguir fazer, o médico vai conseguir fazer, eu consigo fazer. É o sangue visível, o sangue é vermelhinho, porque é da porção final ali do intestino. Né? E o sangue, quem sangra, é a parede, né, do intestino, então vai sair por fora. Geralmente essas fezes, elas ficam mais amolecidas, até porque o sangue também causa diarreia, a inflamação do intestino causa diarreia, então essas fezes vão abrir ali, junto com aquele muco, aquela melequinha, né, que sai, tipo uma clara em ovo, que é uma tentativa também, né, de proteção ali do intestino, sai junto com as fezes, sai sangue misturado, dá para ver, é vermelho. E é o teste que eu falo com as mamães, que é bem baratinho, bem fácil de fazer, com que qualquer um consegue fazer do sangue na fraldinha, é o teste do cotonete. Tá com dúvida? Será que aquela rajinha ali é sangue? Né? Porque muitas vezes a gente confunde ali com resíduo de suplemento ou medicamento, ou até mesmo fibra alimentar, quando a criança já está em introdução alimentar. Pega aquilo ali que você está achando que é sangue, puxa com o cotonete e esfrega na parte branca da fralda. Se abrir o vermelhinho, ok, é sangue. Tem hora que é durinho, né? Teve uma vez, gente, sem brincadeira, sabe o que aconteceu com uma mamãe que participa do meu programa online de acompanhamento? A criança ingeriu o cabelinho da boneca, que era um cabelinho de lã e era vermelho, e saiu no cocôzinho da criança. E na hora que ela fez o teste do cotonete, ela falou, Ju, eu nem acreditei. Aí fui olhar a boneca estava meio descabelada mesmo, e a criança tinha comido um pedacinho ali do lã, né? Então até isso dá dúvida. Mãe de alérgico, gente, né? Quem é mãe de alérgico que tem sintoma gastrointestinal de sangue nas fezes, né? Era o caso do meu filho, a gente fica louca do cocô, o Sherlock Holmes da fralda. Normal. E a gente pira na batatinha, não sei vocês, mas eu tinha taquicardia, assim, a cada troca de fralda do João Arthur. Então, faz esse teste, né, para te dar mais segurança. Outra questão, não joga água oxigenada em cima do cocô. O que acontece, gente? A água oxigenada, ela vai borbulhar sempre que tiver a presença de oxigênio. No sangue tem presença de oxigênio? Sim, né? As hemácias, que são células sanguíneas, as células vermelhinhas ali, elas carregam oxigênio que a gente respira por todo o corpo, para todas as células que precisam receber oxigênio. Então, no sangue vai ter oxigênio, e toda vez que você jogar água oxigenada no sangue, vai borbulhar. Ok. Só que no cocô tem um monte de bactéria, tem bactéria aeróbica, bactéria que produz oxigênio. Então, grandes chances de você jogar água oxigenada, né, num cocô de uma criança que não seja PLV de borbulhar. Então, de novo, vai dar muito falso positivo. Então, não façam isso. É teste do olho e teste do cotonete, tá? Fechou? É isso que tem que fazer. O sangue é visível, dá para ver. E mesmo se o cocôzinho for um pouquinho mais duro, de uma criança um pouquinho mais velha, apesar de que crianças mais velhas tendem a não sangrar tanto, que sangra mais é bebê, né? Depois de um ano é mais difícil ter sangue saindo do intestino por conta da reação alérgica. A criança pode até ter sintoma gastrointestinal, mas vai ter gases, vai ter dor, vai ter diarreia ou constipação, né? Mas vai ter muco às vezes, mas o sangue é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil sair em criança acima de um ano, é mais comum em bebezinhos mais novinhos, tá? Mas vai dar para ver, porque mesmo um cocôzinho mais formado, o sangue vem
pelo lado de fora, porque vem pela parede do intestino, tá? Então vai estar do lado de fora. Não precisa ficar lá cavucando o cocôzinho, não, tá, gente? Não precisa, não. Vai dar para ver. Tá? E se não tá dando para ver, é porque não tem, relaxa. Se a criança está bem, é o que eu sempre falo, a clínica é soberana. A criança tá bem, então não fica procurando sangue. Tá tudo bem. Agora a criança não tá bem, ok, dá uma olhada ali, vê se tem um sangue, porque é um sinal importante, né?